A Grécia Antiga, primeira parte. A beleza é... Bom, é linda. Mas o que é beleza? O que é que atrai o nosso olhar para algo que é belo? Essa foi uma pergunta à qual os gregos antigos dedicaram muito tempo, estudo e trabalho. Os antigos gregos acreditavam que uma vez que os seres humanos são os únicos seres vivos capazes de apreciar a beleza e os únicos capazes de criá-la, então a beleza pode ser encontrada dentro de nós e criada por nós. Além da habilidade de criar beleza, os seres humanos também podiam criar virtudes. A virtude é uma capacidade especificamente humana e consiste em querer alcançar a perfeição em cada aspecto da vida. Ou seja, os seres humanos deviam cultivar a beleza e a virtude, e essa era uma ideia muito profunda. Aliás, se há uma coisa que os antigos gregos fizeram bem, foi desenvolver grandes ideias. De fato, muitos dos princípios da sociedade moderna e o modo como o mundo é visto e pensado hoje foram influenciados por essas pessoas que viveram no Mar Egeu há 2.600 anos. A Ilíada e a Odisseia. Existem duas histórias muito importantes que contêm a essência do espírito grego. Tcharam! A Ilíada e a Odisseia. Assim como alguns filmes ou livros são hoje muito populares, na Grécia Antiga, estas foram as histórias que todos contavam. Eram histórias épicas, com antigos guerreiros que usavam armaduras reluzentes e capacetes de bronze decorados com crinas de cavalo. Eles lutavam bravamente uns contra os outros pelo amor de uma bela dama. Obrigado, obrigado. Eu sou Homero e não só criei as maiores histórias do meu tempo, mas também escrevi muitos poemas. Eu não sou demais. A Ilíada narra a história de uma famosa guerra, a Guerra de Troia. Ela durou 10 anos e começou com um concurso de beleza. Acontece que Paris, príncipe de Troia, foi nomeado um dos jurados para eleger a mais bela das deusas. Afrodite, que era a deusa do amor, estava muito ansiosa para vencer e prometeu a Paris que, se ela ganhasse, iria dar a ele o amor da mulher mais bela do mundo. Eu prometo a você a mais bonita do mundo, mas eu tenho que ganhar, tá? Como Afrodite ganhou, Paris se sentiu no direito de raptar Helena, a mais bela mulher da época. Mas o problema é que Helena era esposa de Menelau, um poderoso rei grego. Menelau ficou enfurecido e contou tudo a seu irmão, o poderosíssimo rei Agamenon, que ficou ainda mais irritado. Agamenon declarou guerra a Paris e aos troianos. Nessa guerra, heróis como Aquiles e Heitor tornaram-se figuras lendárias. Eles lutaram bravamente pela honra de seu povo e pela proteção de seus amigos. Outro herói que ficou famoso por conta da Guerra de Troia foi Ulisses. Ele era muito esperto e utilizava sua inteligência de uma forma muito especial. Foi ele que criou um incrível plano para vencer os troianos. Ulisses simulou uma retirada e deixou um enorme cavalo de madeira como presente junto às muralhas de Troia. Então, os ingênuos troianos levaram-no para dentro da cidade, e quando caiu a noite, os soldados gregos escondidos saíram de dentro do cavalo e tomaram Troia de surpresa. Assim terminou a guerra. Tudo graças a esse artifício inteligente de Ulisses, que deu a vitória aos gregos. Esta é a história da Ilíada e de como terminou a Guerra de Troia. Nossa próxima história é a Odisseia. Esse livro narra as aventuras de Ulisses, que demorou 10 anos para poder voltar à sua terra natal. Ulisses viveu aventuras incríveis. Lutou contra monstros marinhos, sereias sedutoras, gigantes de um olho só, bruxas malvadas e muitas outras peripécias. Vamos voltar um pouco para falar de quem escreveu essas duas histórias que são a base de toda a literatura ocidental. Bem, acredita-se que foram narradas pela mesma pessoa, Homero, um poeta cego. Infelizmente, ainda sabemos muito pouco sobre esse misterioso trovador, mas ele continua influenciando nossa forma de contar histórias há milhares de anos. Atenas.
O reino da Grécia Antiga não era tão organizado como o país é hoje. Na verdade, a cultura grega foi a soma de muitas cidades individuais e de um grande número de povos independentes. Não houve da cidade capital, onde toda a riqueza e poder estivesse concentrado, como houve no Egito e na Pérsia naquele momento. Cada cidade, a polis, tinha seu próprio governo, mas todas tinham acordado que faziam parte do mesmo grupo, o que chamamos de Grécia Clássica. Havia milhares de polis espalhadas ao longo de toda a costa do mar Mediterrâneo. Mas quem quisesse realmente estar na crista da onda no século V a.C., sem dúvida deveria dar uma volta por Atenas. Atenas foi uma das cidades mais importantes e hoje é o símbolo da cultura grega. A Acrópole era o lugar onde se construíam os edifícios mais importantes. Esse é o imponente Partenon, um dos templos mais admiráveis da Grécia Clássica, destinado a honrar a deusa Palas Atena, protetora de Atenas e cujas virtudes eram a inteligência e a sabedoria. Esse monumento foi construído como parte de um grande projeto de Péricles. Eu não quero me gabar, mas eu, Péricles, sou o maior governador que Atenas já teve. Péricles pensou que a melhor maneira de honrar a deusa Palas Atena era fazer de Atenas o lugar ideal para os filósofos, os artistas e os cientistas da época morarem e trabalharem. Sócrates, Platão e Aristóteles viveram em Atenas. 3 grandes filósofos que ainda são considerados alguns dos mais inteligentes do mundo. Cara, esses espartanos eram bem valentões como super-heróis. Isso não é nada. Basta abrir um livro para descobrir mais sobre uma das maiores histórias de Esparta. Durante as Guerras Médias, em 480 a.C., um imenso exército do Império Persa, liderado pelo rei Xerxes, quis invadir as cidades gregas. Apenas 300 espartanos, liderados pelo rei Leônidas, enfrentaram milhares de soldados persas. Apesar da esmagadora desvantagem, os 300 valentes espartanos conseguiram conter o avanço dos inimigos e, assim, houve tempo para que os outros gregos organizassem a resistência. Nenhum dos espartanos sobreviveu a este combate, mas eles alcançaram seu objetivo e os persas foram finalmente derrotados. Nossa! A Grécia Antiga, segunda parte. Fazer coisas bonitas foi algo que os antigos gregos fizeram de melhor. Isso é porque adoravam a beleza, então queriam rodear-se de coisas belas. Por isso, os antigos gregos tornaram-se artesãos magníficos e construtores que criaram obras fantásticas que admiramos até hoje. Os antigos gregos foram os melhores artistas que o mundo já viu. A arte da Grécia Antiga é conhecida como arte clássica. Essa forma de expressar a beleza tem sido tomada como fonte de inspiração para muitas culturas ao longo da história. Primeiro, os romanos. E mais tarde, os artistas do Renascimento. Você lembra de Leonardo da Vinci? Ele pintou a Mona Lisa. Mesmo os pintores modernos têm olhado para os gregos antigos como fonte de inspiração. As famosas esculturas gregas não retratam ninguém em particular, mas são um reflexo do ideal de beleza humana na época. As estátuas são tão belas, tão bem feitas, que apenas um pequeno grupo de escultores ao longo da história, e mesmo nos dias de hoje, foi capaz de reproduzir a qualidade técnica dos gregos. Os Jogos Olímpicos. As Olimpíadas eram uma grande celebração que reunia representantes de todas as cidades gregas. E enquanto esse evento se realizava, as guerras ficavam proibidas. As Olimpíadas eram tão importantes que interrompiam qualquer tipo de conflito entre os povos gregos durante os Jogos. Bem-vindos mais uma vez aos Jogos Olímpicos. A cada 4 anos, esse espetáculo esportivo é trazido a você por Zeus e divindade homenageada nos Jogos deste ano. Bem, amigos, fãs do esporte, já acompanhamos as competições anteriores, mas hoje trazemos a você o evento mais esperado dos Jogos, o pentatlo. 5 modalidades: corrida, salto, lançamento de disco, lançamento de dardo e luta.
Para o homem não havia melhor forma de impressionar uma mulher do que ganhar essa prova, já que ela combinava todas as virtudes físicas e morais. Claro que vocês devem estar pensando que quem ganhava essa árdua competição recebia um troféu e muito dinheiro, como os atletas de hoje. Mas não era bem assim. O vencedor recebia uma coroa de louros. Ah, mas os gregos antigos não estavam no esporte pelo dinheiro. O que interessava a eles era a glória. E nada melhor do que receber a coroa de louros. Essa coroa é um presente dos deuses do Olimpo, patrocinadores orgulhosos dos Jogos Olímpicos. Filosofia. Os gregos adoravam pensar sobre o mundo que os rodeava. Matemática, amor, natureza, eles fizeram perguntas sobre tudo. Assim nasceu a filosofia. A filosofia é uma maneira de estudar e descobrir o mundo, fazendo perguntas e utilizando a razão e a lógica para encontrar respostas. Na Grécia Antiga, viveram muitos homens sábios que fizeram perguntas que tinham respostas muito difíceis. Por exemplo, do que todas as coisas são feitas? Tudo no universo é composto de apenas 4 elementos: a terra, a água, o ar e o fogo. Através dessas discussões, os gregos formulavam ideias que a ciência só conseguiu provar milhares de anos depois. Eu acho que toda matéria é composta de partículas muito pequenas, tão pequenas que não podem ser divididas. Eu vou chamá-las de átomos. Os antigos filósofos gregos debateram sobre muitos temas, o que muitas vezes provocava inúmeras discussões entre as pessoas que pensavam de uma maneira e as que pensavam de outra. Suas contribuições provocaram um impacto enorme na maneira como vemos o mundo hoje. O foco na tentativa de responder a perguntas de uma forma lógica e comprovada foi a base para o método científico e, portanto, a base para estabelecer o modo como encaramos a ciência hoje.